Imediatamente à sua introdução na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo entra no tema da carta, entra no ponto focal, o ponto principal do seu sermão. Qual é o ponto principal do seu sermão? Vamos ver lá em Efésios, no capítulo 1, versos 3 até o verso 10. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção, é o título desta sessão do livro de Efésios. Veja lá o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito é o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, vamos lá, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em seu amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, o Senhor Deus nos escolheu para sermos seus filhos, para nos adotar por meio de Jesus Cristo. Mais ainda, o verso 6, para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Este amado é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus deu a cada um de nós gratuitamente a graça através do Senhor Jesus Cristo. Continuando no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Está aí novamente aparecendo o termo graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual era o mistério da vontade de Deus? O mistério de Deus, anteriormente oculto, era o evangelho da salvação, através do seu Filho Jesus Cristo, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Isso quer dizer a salvação em Cristo. Aí no verso 10, fazendo convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esses dois últimos versos que lemos, irmãos, o verso 9 e o verso 10, se constituem no verso para memorizar da nossa lição. A figura central do Senhor Jesus Cristo, o desejo de Deus de salvar e a figura do Senhor Jesus Cristo, fazendo convergir, isso é, indo de encontro com o Senhor Jesus Cristo, ao encontro do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas, quando? Na plenitude dos tempos, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Como Efésios 1, 9 e 10 proclama, a unidade que Deus tem em mente está centrada em Cristo. Portanto, não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo. Esse é o título do estudo de hoje. Efésios, uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos nele. Paulo emprega a frase em Cristo e frases semelhantes mais de 30 vezes e exalta a Jesus. Ao ler a carta, observe essas expressões e fique atento às muitas maneiras usadas pelo apóstolo para destacar Jesus. Mais de 30 vezes o apóstolo Paulo cita o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a carta é para apresentar o Senhor Jesus Cristo. A carta é para apresentar o plano da salvação, o Senhor Jesus Cristo, que podia ser a solução para aqueles tempos difíceis que os efésios estavam passando, para o desânimo. Mas veja, o Senhor Jesus apresentado na carta, ao longo da carta, para animar os crentes e para animar a nós também hoje. O objetivo de Paulo era relembrar aos efésios que eles pertenciam à Igreja de Cristo. Mais um texto da nossa lição. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, recordando-lhes que faziam parte da Igreja, a qual está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. Quando usa a palavra igreja, refere-se à igreja em geral, em vez de se referir à congregação
local, a uma congregação local. Paulo estava falando sobre a importância da igreja, sobre o significado da igreja no plano da salvação. Nós pertencemos à mesma igreja, irmãos, a igreja cristã. E no livro de Efésios, o apóstolo Paulo usa algumas figuras para poder ilustrar o que é essa igreja. É o corpo de Cristo, isso é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Ela é um edifício, ela é um templo. Isso é, ela tem uma função, os edifícios têm função. E a igreja também tem uma função. Qual a função da igreja? Pregar o evangelho. Mais ainda, ela é a noiva de Cristo. Isso diz o quê, irmãos? A relação de Cristo com a igreja é uma relação de amor, é uma relação de noivado, uma relação conjugal. É essa a relação que devemos ter com Cristo, porque pertencemos à igreja. Mais ainda, a igreja é um exército que luta, é um exército que tem força, é um exército que se defende. Paulo vai falar sobre a armadura do cristão no livro de Efésios, e nós devemos ter essa armadura. Nós pertencemos à igreja dos Efésios, irmãos. Nós pertencemos à igreja que estava nascendo naquelas primeiras décadas após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja mundial, como diz a Comissão Evangélica, a toda a nação, tribo, língua e povo. A igreja de Efésios estava experimentando, irmãos, pela primeira vez, o que era a conversão de gentios, o que era a conversão de gregos, daqueles que não faziam parte da etnia do povo de Deus, dos judeus, mas faziam parte da etnia do povo de Deus com relação à graça do Senhor Jesus Cristo. Se nós somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão, somos filhos da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos essa convicção de que fazemos parte da igreja, pertencemos à igreja dos Efésios. 2000 anos depois, ainda pertencemos àquela igreja e temos uma missão, que é pregar o evangelho, mostrar o Senhor Jesus Cristo.